Oi, tudo bem? Lula pode perder em 26. Ele provavelmente já perdeu também em 22. Né? Por que eu digo isso? O PT, para ganhar em 22, ele teve já que se reorganizar em algumas questões. O discurso teve que se reorganizar em direção ao centro e até mesmo em direção à direita. Né? Pautas muito mais, digamos, caras à esquerda tiveram que ser deixados meio de lado. Não é que falamos contra a questão, não. Mas, por exemplo, as pautas identitárias. Lula nunca foi exatamente um cara, por óbvio, né, feminista, nunca foi um grande defensor das questões da comunidade LGBTQ, não sei o que lá, aquelas letras todas lá. Lula nunca foi nada disso, pelo contrário, ele até era um cara bem tiozão de churrasco, com muitas piadinhas a respeito de homossexuais enfim, né? Era um cara, até hoje é meio machista. Então Lula é o típico homem brasileiro de 50, 60, 70 anos, né? Padrão. Então assim, também isso explica o sucesso dele em boa parte do nosso povo, com boa parte do nosso povo. Mas assim, não foi. Mas essas questões estão mais próximas de quem é de esquerda, que quer melhorar a sociedade nesses assuntos, né? Enquanto os conservadores gostam mais de manter tradições e costumes e coisas mais antigas. Enfim, esse debate é válido, é salutar, é saudável, desde que você não seja um golpista, tá tudo bem. Aliás, ontem eu acho que eu perdi um estudante, que eu fui fazer uma defesa da democracia, da maneira como se organiza a democracia brasileira, que está longe de ser perfeita, mas é o melhor que temos, é a melhor alternativa que a gente tem. Né? E aí estou lá explicando que você é de direita porque é mais conservador, ou é mais de esquerda porque defende mudanças mais profundas na sociedade, um progresso mais acelerado. Existe o centro do espectro político, que é quando você congrega ideias e tenta avançar pelo meio, né? Pelo famoso caminho do meio, como diria o santo lá, Tomás de Aquino, e o filósofo lá da Grécia, né? Mas enfim, e aí eu, para citar exemplo de que você não deve ser numa democracia, eu citei o Bolsonaro, que obviamente tentou dar um golpe de Estado em 22, né? Ao invés de ir para a oposição e fazer o justo e legítimo e decente e necessário trabalho de liderar a oposição, devia estar por aí viajando o Brasil, fazendo oposição, que é justo, é normal, é salutar que se faça. Né? Mas não, preferiu um golpe de Estado. E aí eu dou exemplos assim, ele achou ruim, ficou bravo, só não mandou embora porque acho que ele não podia. Ele ficou meio chateado. Mas a gente se entende no final das contas. Ele vai perceber que o meu objetivo é só a formação intelectual dele, que ele entenda que a democracia é relevante e precisa ser defendida, né? Independente das suas paixões políticas. Se você é mais aqui ou mais lá, isso é o de menos. O que interessa é manter a democracia viva, perdendo ou ganhando as eleições. Voltando ao Lula. Então Lula, para ganhar em 22, ele teve que meio que se aproximar do centro e principalmente de algumas ideias da direita. Não à toa ele reuniu no segundo turno a direita democrática, que é quem decidiu a eleição. O Lula ia ter os votos que teve da esquerda independente do que acontecesse. Assim como Bolsonaro teria os da direita independente do que acontecesse. O que muda a eleição? Muda a eleição pessoas que no Brasil, mesmo sendo um pouco mais de centro e especialmente à direita, entendem que é preciso ter alguma visão, né, mais pro social, ou uma visão mais a favor das pessoas mais pobres, ou dos direitos humanos. Muita gente de direita entende que isso também é fundamental, que é tudo que Bolsonaro não representa, né? Bolsonaro colou nele a imagem de um defensor das elites, dos ricos. O homem dizia que tinha ajudado a população porque facilitou a compra de iates e jet skis, coisas de... Então, né? Não é exatamente para a gente pobre. Mas boa parte da direita brasileira, de maneira imbecil, porque esse projeto nem é de esquerda, bate duro em programas como Bolsa Família e tudo, esquece que isso é uma ideia liberal, né? Que é colocar os pobres no mercado de consumo, na sociedade de consumo, é só isso, não é nada mais do que isso. Isso não tem nada de socialismo, que coisa mais tonta. Mas no Brasil vira, né? E aí a esquerda pegou essa bandeira de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e todo tipo de incentivo para que os pobres participem melhor do processo econômico, que nada mais é do que
né? Liberalismo. Mas no Brasil virou coisa de esquerdista. Já pegou, não há como mudar essa ideia. E Bolsonaro passa a ideia de ser alguém que quer que os pobres se lasquem, né? Que se vire, trabalhe e dê seu jeito, como se a vida fosse simples assim. Como se os ricos brasileiros também não fossem super ajudados pelo governo. Até parece que é meritocracia, por exemplo, nosso agronegócio, que é subsidiado até o talo por dinheiro público. E fica aí com esse papinho. Ah, mas entrega. Não, sim, cara, o cara que pega o Bolsa Família entrega também. Ele faz o que com o dinheiro? Né? Ele compra alguma coisa, então o dinheiro volta para a economia, movimenta o comércio, gera empregos na indústria, gera empregos no comércio, gera emprego no setor de serviços. Então o Bolsa Família entrega também de volta, dá retorno para a sociedade. Ora essa, né? Dinheiro público no fim das contas, assim como o do Plano Safra também é o Bolsa Família. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois, né? Só não acho legal um querer excluir o outro da equação, porque aí não faz muito sentido. Mas voltando ao que interessa, para ganhar ele teve então que se desfazer de certas questões muito à esquerda. E ganhou. Ganhou com votos da Simone Tebet, ganhou com votos do Geraldo Alckmin, ganhou com votos de pessoas que normalmente votariam na direita, mas não em Bolsonaro. Né? Então tá. Aquela senhorinha evangélica da periferia que tem medo que o filho dela leve um tiro no meio da rua e o presidente está lá defendendo que todo mundo ande armado. Né? Então ela votaria na direita pela questão dos valores conservadores ligados à religião dela. É uma evangélica do interior, da periferia da cidade. Então ela votaria na direita, mas ela vota, né, por uma questão de, meu Deus, qual é o menos ruim desse negócio aí para mim. Ela escolhe lá o Lula e vota no Lula. Boa parte dos eleitores do Lula foram assim. Né? A esquerda não tem 51% dos votos, como se diz por aí, não tem. É só você olhar o Congresso. Né? A esquerda inteira no Congresso tem 143 deputados, de 513. E no Senado tem 14, de 81. Então, assim, imagina isso. Nenhuma lei brasileira é aprovada, nenhuma lei brasileira é modificada, é alterada, né? Nem com maioria simples, que seria 257 deputados e 41 senadores. A esquerda tem 14 senadores, 143 deputados. Falta um tantão aí para aprovar uma leizinha miserável que seja. Imagina uma PEC que precisa de, sei lá, 2/3 ou maioria, né? Enfim, não vai rolar. Tem que ter votos do centro e da direita para que um projeto do Lula seja aprovado no Congresso, o que é um desafio. Elegemos um governante de esquerda, é fato, mas isso não significa que a nossa população seja majoritariamente de esquerda. Isso é uma coisa que até muita gente que eu conheço que é do PT ou de partidos de esquerda parece que tem dificuldade de entender. Né? O brasileiro, ele é, na média, muito mais conservador do que um progressista. Na média, ele tem muito mais valores conservadores. O que não quer dizer que ele não vai votar em candidatos progressistas em alguma situação, porque vai votar, porque de vez em quando vota. Né? E funciona. A democracia é assim, ela é desse jeito, você ganhar no argumento. Demora, dá trabalho, mas é isso que temos. É o melhor que temos. A outra opção é regime autoritário. E aí eu não topo. Nenhum nem outro. Né? Até brinco com os meus alunos que eu só topo 2 tipos de ditadura. Né? De ditador. Jesus Cristo, eu acho que seria um bom ditador, mas ele não vai vir. Ele já deixou isso claro nas escrituras, que o reino dele não é desse mundo. E eu seria um bom ditador, como diria Tony Stark. Né? Minhas leis seriam muito divertidas, mas eu também não vou conseguir esse cargo, infelizmente. Eu seria um ditador muito legal, mas não vai rolar. Né? Então tá, a alternativa que temos é a democracia liberal. É a democracia liberal que temos. Temos outros, não temos nada de pé para colocar no lugar. Então não quero destruir essa não, quero manter e preservar. É um desafio esse tipo de democracia no Brasil, porque a Constituição ela exige do Estado um esforço gigantesco para fazer praticamente tudo na vida do cidadão, e aí você tem que arrancar recursos de algum lugar, e aí nossa carga tributária é muito alta, então fica aquela esquizofrenia, né? Você quer pagar menos impostos e ao mesmo tempo quer ter mais serviços, não equilibra, não tem como. Quanto mais serviços você exigir do Estado, mais impostos ele vai ter que arrecadar. Então a conversa é essa aqui, ó, é sempre para cima. Tem um teto a tributação? Então tá, então tem que ter um teto também os serviços. Aliás, vem aqui o Missão, que é o partido político que foi criado pelo MBL, aquele grupo lá que apoiou, surgiu nos protestos contra a Dilma. Né? O Missão, ele defende que a gente refaça a Constituição. Eu não acho isso uma má ideia, não acho mesmo, apesar de achar que talvez fique pior do que está.
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eles estão dizendo é o seguinte, não dá, a maneira como está estruturada a nossa Constituição, ela não foi exatamente um documento que fazia sentido do começo ao fim. Ela é uma série de questões que foram sendo colocadas ali por grupos de interesse, por lobbies. Todo mundo que pôde fazer lobby, eu lembro, eu era um adolescente, mas eu já era um adolescente estranho, então eu lembro da Constituição. Era uma disputa ali por espaços, indígenas, por servidores públicos, a bancada ruralista, ela surgiu ali, né, a bancada ruralista, Ronaldo Caiado, esse pessoal aí. Então, militares, todo mundo querendo enfiar lá a sua questão na Constituição. E é isso, ela é o resultado desse amontoado de ideias, muitas vezes desconexas entre si. É por isso que ela é tão difícil de executar, porque ela não é um documento conciso e único, né? Foi feita por muitas mãos, por muitas cabeças, e ficou meio que um Frankenstein, né? E agora tem que achar dinheiro para cumprir, e não tem dinheiro para tudo aquilo lá, não tem dinheiro. Então é um desespero. Nesse ponto, a Missão, que é o partido político aí dos caras da direita, esse é de direita. Esse é um partido de direita decente e normal, até onde dá para ver, né? Vamos ver como é que vai ser na eleição do ano que vem. Mas não é extremista como o bolsonarismo. O bolsonarismo é a morte da democracia. Não tem como negociar com aquilo ali. Né? Como que você vai conversar com um bolsonarista se tudo que ele fala é golpe de Estado? Né? Que Lula tem que sair do poder e tem que colocar... Não, cara, não dá para ser assim. Vai fazer oposição. Seja decente, corajoso, honesto, e vai fazer oposição. É isso que se faz quando você perde a eleição. Não é tentar derrubar o eleito. Coisa mais patética. Né? Mas enfim. Voltando. Então Lula, dá para dizer que o Lula não ganhou em 22. Quem ganhou foi essa concepção de mundo que está conectada à nossa forma de democracia. A democracia liberal. É ela que dá a vitória ao Lula no segundo turno. Né? E o ano que vem vai ser mais ou menos assim. Lula não vai ganhar. Se for o caso dele ganhar as eleições, não é ele em si, é todo um conjunto de coisas que está forçando ele. Olha só, o bolsonarismo vai lá e pede para o Trump prejudicar o Brasil. Faz sentido isso? O Trump vai lá e taxa o Brasil. E o bolsonarismo apoia e aplaude, porque acha que isso vai beneficiar o Bolsonaro, que vai acabar na cadeia, ou inelegível, sei lá. Isso é um presente para o Lula. Lula está lá agora posando de estadista, negociando com Trump, negociando a retirada das tarifas, das taxações. O Trump também é outro maluco. Vou invadir a Venezuela. Está lá o Lula agora dizendo que precisa de paz, que nem sempre uma intervenção como essa melhora, talvez piore, o que já não é muito bom. Ele tem razão, aliás. Tirar o Maduro não quer dizer que a Venezuela vai se resolver, porque ele é uma questão muito mais complexa do que só isso, do que só tirar o ditador. Né? Maduro é um ditador? É. A maneira como ele está no poder é uma maneira autoritária. A oposição não tem espaço. Não é questão de concordar ou discordar se ele é bom ou ruim. Bom, ruim deve ser porque 20% da população fugiu, né? Isso não é um bom sinal, não. Cheio de venezuelano aqui no Brasil. Se fosse bom, esses caras estariam lá, né? Essas pessoas iam fugir de lá para ficar pedindo dinheiro aqui, pedindo emprego aí, né? Enfim, aceitando qualquer tipo de trabalho no Brasil. Se lá fosse que tivesse maravilhoso. É evidente que não está. Mas isso é um problema deles. Não sei se os Estados Unidos vão resolver esse assunto. Duvido muito. Na história não resolve. Eles interferem nas estruturas políticas dos países e depois não conseguem resolver. Mas, né, vamos lá. O Lula tem outro desafio. Por exemplo, atender a quem é realmente de esquerda. E nisso ele falha feio. Olha, por exemplo, os indicados que ele fez para o Supremo Tribunal Federal. Né? Ele indicou o Cristiano Zanin, indicou o Flávio Dino e agora está indicando o terceiro, o Jorge Pessias, que é o atual AGU, advogado-geral da União. Olha o perfil desses caras: brancos, heterossexuais, heteronormativos. Né? Invariavelmente, se tiverem religião, são cristãos. Cadê a diversidade? Cadê a mulher? Cadê o preto? Cadê a preta? Enfim, cadê a indígena? Né? Cadê o povo originário nessa? Será que não tem nenhum jurista brasileiro que se enquadre em algumas dessas? Então, pois é, Lula conta com os votos do pessoal que é mais identitário, que tem, né, nessa questão identitária, considera isso importante. Ele já acha que tem esses votos e não precisa agradá-los. Eu acho isso um erro.
Acho um erro, né, que o nosso Supremo não expresse o nosso povo, porque está cheio de homem branco lá, geralmente da elite, né, se não da elite econômica, mas da elite política, enfim, acho um erro mesmo. Tinha que ter mais mulheres, tinha que ter mais pretos, mais pardos, enfim, de preferência um representante dos povos originários. Você tinha que ter pessoas mais ligadas às questões da diversidade brasileira, e não tem. Está muito homogêneo aquele Supremo Tribunal Federal, né? Com Jorge Pessias lá só fica a Carmen Lúcia, que é uma mulher branca. Mulher, sim, mas branca. Olha só que coisa. E Lula teve 3 chances. Não é possível, né? Mas, enfim, essa dificuldade ele vai ter. Manter os seus, acho que mantém, acho que a esquerda não tem muitas opções, né? Não vai ter outro candidato à esquerda aí com viabilidade. E aí enfrentar a direita. E se ele tiver sorte, né, por Lula, a sorte seria o Bolsonaro estar na eleição, porque aí o choque é evidente, né? Um golpista e um que é a favor da democracia, né? Adivinha quem ia ganhar no segundo turno? No primeiro turno ia brigar, mas no segundo turno o que ia acontecer? Aqueles que acreditam na democracia iam votar naquele que defende a democracia de alguma forma, mesmo que seja de outra lá, questão ideológica. Muito direitista votou em Lula contra Bolsonaro. Iria acontecer de novo. Só que Bolsonaro não estará. O candidato da direita será outro, talvez Tarcísio. Lula vai se dar bem, porque Tarcísio andou colando no Milei, dizendo que o Milei está certo. Olha, a Argentina está lá pegando dinheiro emprestado e o Trump está humilhando a Argentina, dizendo que eles estão falidos e quebrados, são uns coitadinhos, né? E o Tarcísio elogiou esse Milei aí, como se fosse algum tipo de solução. É solução para nada, não tem ideia nenhuma sobre a Argentina e está perdido, né? Tarcísio elogiou o Trump, aí o Trump taxou o Brasil. Tarcísio está colado em Bolsonaro. Nosso povo apoia a prisão do Bolsonaro, segundo as pesquisas. Então Tarcísio é muito Bolsonaro nessa eleição. Talvez perca igual o outro perdeu, por rejeição no segundo turno, né? Ratinho Júnior, candidato à direita, o governador do Paraná, não tem alcance nacional. Ninguém conhece ele tirando o Paraná. Saindo do Paraná e um ou outro aí perdido, tipo eu que fico estudando essas coisas. Duvido muito que tenha alcance nacional. Ronaldo Caiado, histórico da bancada ruralista lá, do Congresso, candidato nas eleições de 89, olha que doido, o primeiro candidato lá em 89, cara, que loucura. Então, também acho que, assim como o Ratinho, não tem alcance nacional, apesar de ser relevante na direita. Mais até que o Ratinho, pelo menos pela história, né? Tem outros, Romeu Zema, meu Deus, né? De Minas Gerais, Deus me livre, né? Enfim. Não acho que tenha. Acho que quem pode surpreender, mas é só surpreender. Eu acho que um bolsonarista estará no segundo turno contra o Lula e acho que perde. Mas, de novo, não é o Lula que ganha, tá? É bom deixar isso claro. Que fique clara essa minha observação aqui. O Lula não ganhou em 22 e não ganhará o ano que vem, né? É o anti-coisas de extrema-direita que vai fazer ele ganhar. O que é bom para o Brasil, porque a gente não pode realmente ir para os extremos. Apesar que o governo Lula tem algumas vantagens interessantes, tem coisas muito boas acontecendo ali, apesar de algumas ideias estarem meio ficando antigas. Precisa renovar os métodos, as ideias, os projetos e os modelos. O Lula de hoje é muito parecido com o Lula do outro mandato. Tenta fazer as mesmas coisas, né? Uma roupagem ali mais moderninha, mas em essência é a mesma coisa. O que é um problema, né? Especialmente para a questão da economia e da desindustrialização brasileira, que é o nosso grande desafio. Acho que a direita vai surpreender com Missão, com o partido do MBL, né? O Renan Santos, que é o suposto atual, sei lá se vai ser candidato deles ano que vem, tem potencial de crescer na eleição do ano que vem. Se a direita se ligar, abandona o bolsonarismo e vai neles, porque eles têm chance de ganhar. Mas quem sou eu para dar conselhos para a direita brasileira? Só estou dizendo o que eu acho, o que eu penso. Eu acho que ele tem capacidade de articular discurso, eles têm alguma proposta. Eu já andei olhando o programa deles, eles têm ideias sobre o Brasil, eles têm um discurso muito forte sobre um ponto fraco da esquerda, que é a segurança pública, e eles batem duro nessa questão, eles têm algumas ideias. Você pode discordar, concordar, mas eles têm as ideias, diferente do bolsonarismo que não tem ideia nenhuma. O Missão tem ideias. Eu, se fosse um estrategista, né, dos políticos de esquerda, eu começaria a olhar para a Missão. Eles devem estar olhando, eu acho. Não vão admitir, mas estão. Com um certo cuidado, né? A Missão tem potencial para substituir o PSDB do passado e o atual bolsonarismo agora como a esperança da direita brasileira
eles são mais civilizados. Até hoje, por exemplo, eles não propuseram golpe de Estado. Pelo contrário, eles abandonaram o Bolsonaro em 2019 e ainda apanharam muito por causa da questão da democracia, que eles nunca abriram mão. Mas é isso. Lula perdeu em 22, vai perder o ano que vem de novo. Quem vai ganhar não é exatamente o Lula, né? Ele ganha, mas quem ganha, na verdade, é o espectro democrático da sociedade brasileira, o que é uma notícia boa, né? É uma boa notícia, no fim das contas. Até mais.